Uma tensão trazendo violência, agressividade, muita confusão, muita ilusão com a quadratura entre Netuno e Marte no dia 12 do 10. São energias decisivas nesse momento que a gente está vivendo, que não está sendo tão fácil. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição você encontra sempre os minutos de cada assunto para que você possa navegar com mais facilidade e rapidez pelo vídeo, se não quiser assistir tudo. Se você está gostando dos vídeos, do conteúdo do canal, compartilhe com os amigos, traga mais gente, ajude a crescer a comunidade, porque aqui é um trabalho independente, eu mantenho esse canal com meus recursos próprios, e quanto mais gente tiver acesso a essas informações, melhor. A gente vai crescendo a comunidade e vai ampliando a consciência geral. E Marte representa ações, né? A nossa vontade, a nossa força para realizar aquilo que a gente quer, os nossos desejos, as nossas vontades, o tesão, por que não dizer? Espírito de luta, de buscar lutar por aquilo que a gente acredita, que eu chamo de força guerreira interior, a raiva, tudo aquilo que é mais incisivo, né, que envolve uma energia de ir lá e fazer acontecer e não ficar parado, é movimentação, né, movimento e ação, colocar as coisas em movimento, realizar, né? Não adianta ficar parado quando o assunto é Marte. Daí com o Netuno, o que acontece? Há uma tendência à ilusão, à dissolução, à confusão, às miragens, fantasias, aquele momento que a gente perde o contato com a nossa própria realidade e vai para o mundo da fantasia, né? Para Nárnia, fica viajando lá achando que está fazendo tudo e na verdade nada está acontecendo. Esse aspecto é a continuidade do que foi iniciado lá no dia 18 de maio. Então é o momento que começa a desenvolver, começa a crescer a força. Tá bem atento, né? Ter atenção aí no que a gente está fazendo ou não, quais são as ilusões que a gente está cultivando, porque o Netuno vai trazer um potencial de frustração, de desilusão, dilui, dissolve toda a nossa força de impulso de ação. Então, se a gente não zelar por isso, a gente corre o risco de não ter os resultados por conta dessa dissolução. E aí fica frustrado, achando que estava ali fazendo e acontecendo, quando na verdade o que foi cultivado era uma ilusão. E não é que o Netuno é só aspecto negativo, vamos dizer assim, é porque a gente ainda não aprendeu a trabalhar em nós as fantasias, as miragens e as confusões que ele traz, como uma espécie de névoa, né? É algo simbólico, é como se tivesse uma névoa que a gente não consegue enxergar direito. Eu gosto sempre de pensar na metáfora de estar navegando e de repente o curso ali envolvido por uma névoa e te leva para um caminho que você não queria, se perde, entra em contato com um monte de coisa, um monte de situações que às vezes não estava desejando de início. Então é mais ou menos isso que ele causa, sempre quando encontra algum outro planeta. E vamos ver na mandala, né, qual é aí a mensagem que os astros têm pra gente através dessa mandala. Essa é a mandala então, né, no momento ali da quadratura entre Netuno e Marte, no dia 12 do 10, vai acontecer às 2h46 da manhã do horário de Brasília. É a primeira quadratura crescente desde que esses dois fizeram conjunção no dia 18 do 5 de 2022. Então foi o início ali de um novo ciclo, aquilo que vocês já estão bem acostumados a me ouvir falar. Voltem aí na agenda de vocês, nos diários, nas memórias, o que aconteceu ali. Quais eram as ações que aparentemente teve uma crença de que ia funcionar, de que ia dar super certo, um otimismo muito grande e não levou a muita coisa. Levou a desilusões, a dissabores. Porque quando foi a conjunção entre esses dois, tudo aquilo que vinha sendo implementado, planejado, o foco estava na ação, né? Uma ação mais subjetiva, porque o Marte estava em Peixes, mas aquelas ações podem não ter dado frutos, porque as ilusões que foram criadas em cima disso são muito fortes, né? Com esse Netuno, ele engana, ele ilude, ele faz a gente pensar que o caminho é maravilhoso, que a gente está trilhando ali exatamente para onde deveria, mas na verdade ele está iludindo a gente, é como se atraísse para uma armadilha ou para um caminho que não leva a nada. Então há a sensação de que tudo aquilo que foi feito
Se a gente não manteve o pé no chão, tomou cuidado, planejou direitinho, executou as ações, seguindo também as nossas vontades, os nossos desejos, pode não ter dado resultado, pode ter sido frustrado. Então, o cuidado que tem que ter é isso, né? Para continuar desenvolvendo, a gente precisa ancorar essa energia, até porque o Marte, desde que entrou em Gêmeos, está mais dinâmico, mas está também mais disperso, como eu já falei em outros vídeos. Então a gente precisa focar essa energia, dar um certo direcionamento. E eu vou até mostrar aqui, ó, que embora seja um pouco mais distante, o Saturno está fazendo aqui um trígono com esse Marte. Ou seja, para a gente vencer essas confusões, essas ilusões, essas maluquices aí do Netuno, porque o Netuno também traz coisa boa, mas quando a gente sabe trabalhar com ele, a gente precisa ancorar essa energia no Saturno, trazer o pé no chão, foco na realidade, realidade no sentido daquilo que a gente realmente tem, daquilo que a gente realmente está fazendo para alcançar os resultados. E apesar de que a Lua não está envolvida nessa quadratura em específico, eu vou mostrar rapidinho um mapa do momento que foi a conjunção, lá no dia 18 de maio, e vocês vão ver que a Lua estava também fazendo aspectos tanto com Marte quanto com Netuno no dia. Então esse é o mapa do momento da conjunção. Então a gente observa o quê? Há um certo apelo emotivo. Está aqui a 24 graus de Peixes. O Júpiter até muito próximo, mas aqui eu não vou considerar. 24 graus de Peixes e a Lua 26 de Sagitário. Uma quadratura minguante, né, terminando aqui o ciclo com esses dois planetas. Então pede para que a gente tenha mais uma vez uma atenção aos apelos emocionais, aquilo que a gente... quais são as nossas emoções que podem interferir, gerando confusões, tirando a gente do caminho planejado, né, daquilo que a gente pretendia executar. Então, esse elemento da Lua, por mais que seja minguante, né, que pede que a gente volte para a reflexão e seja introspectivo em relação a essas forças, não é a Lua do céu, tá? A Lua do céu estava ainda cheia, mas a fase minguante em relação a esses dois planetas pede que a gente finalize, né? Jogue fora o nosso emocional que não nos ajudou a lidar com essas confusões, essas miragens que a gente embarca e que podem nos levar à frustração, a não realizar aquilo que a gente queria por conta de acreditar que tudo é lindo, maravilhoso e perder um pouco essa noção da realidade. O Saturno aqui não ancora essas energias, mas a gente teve um aspecto forte, né, um sextil com o Sol em Touro. Então o Touro, né, sempre falando aqui do nosso senso de realidade, o Sol aqui iluminando isso, né, iluminando a nossa praticidade, a nossa objetividade, para que a gente consiga usar todo esse potencial criativo, imaginativo de Netuno sem nos perder e sem quebrar a cara, sem frustração, sem ele diluir tudo aquilo que a gente vinha fazendo. Então esse é o mapa aí do momento da conjunção. E isso vai por mais 2 anos e meio. Então, as 3 quadraturas são as chances que a gente tem de continuar desenvolvendo, aproveitar tudo isso que o Netuno traz de bom, né, no campo da ação, no campo dos desejos, da realização, de você trazer a força guerreira interior para conquistar os seus espaços. Então tudo isso precisa ser considerado nessas próximas quadraturas. Uma no dia 12 do 10, que é a que eu já falei, e a outra no dia 19 do 11. Então, mais uma vez, tem aqui também a quadratura aos 22 graus, agora já com Marte retrógrado, e o Netuno ainda retrógrado em Peixes. Então a gente precisa olhar, né, rever a nossa forma de agir em relação a essas ilusões, miragens e confusões para que a gente consiga alcançar o que a gente quer.
E mais uma vez a gente tem aqui uma energia com o Sol trazendo clareza, principalmente para esse Netuno. É uma intensidade maior porque vai estar em Escorpião, então a gente precisa ficar bem atento a esses detalhes, a essas energias que, se não forem muito bem trabalhadas, a gente perde o benefício e fica sempre na manifestação negativa do aspecto. E por fim, a última quadratura crescente entre esses dois, que vai acontecer no dia 14 de março de 2023. Então aqui o Marte já não está mais retrógrado e o Netuno também não, ou seja, a revisão acabou. O que a gente tinha que ter revisto sobre as nossas ilusões, sobre as nossas fantasias, já tem que estar muito bem estruturado, porque aqui nós vamos ter um jogo muito forte de energias, porque além dessa quadratura que já é muita tensão entre esses dois, porque o Marte e o Netuno tendem a trazer um pouco de violência, de agressividade, por conta da relação entre os dois, ainda tem o Sol irradiando luz, né, a partir desse aspecto todo aí do Marte e do Netuno, mas também que geralmente pode cegar, a gente pode aumentar essas confusões. E novamente a questão da Lua, e a Lua também em Sagitário, né? Então a Lua que pede mais uma vez a finalização aqui com Netuno, né? Caminhando para fechar mais um ciclo com Netuno, então jogar fora as emoções, aquilo que as emoções que fazem a gente embarcar em ilusões e miragens e se perder, e o Marte é oposição, né? Então, o emocional enxergar o emocional que faz a gente perder a trilha aí da nossa realização. O Marte ainda precisando muito dessa questão do planejamento, do foco, para ancorar essas energias. E já não tem mais, na minha visão, esse aspecto com Saturno aqui. Saturno já vai ter ingressado em Peixes, né? Então já muda um pouco o jogo aqui, já não traz mais essa ancoragem dessa força do Marte. Então é um momento que tende a ser mais disperso ainda. Se não focar legal, vai acabar não realizando aquilo que precisa. E a Lua faz um aspecto fluente com a Vênus. Então a parte financeira, os relacionamentos, tudo isso está em jogo aqui nesses aspectos, né? Nessa relação que também tem o Mercúrio. Então a nossa mente, a nossa comunicação, as trocas, esse é o momento decisivo aqui para o desenvolvimento do ciclo de Netuno e Marte. Então a gente tem que prestar muita atenção. O que nós fizermos até março vai contar muito. Então a gente precisa fazer um trabalho doloroso de encarar as ilusões, de encarar as fantasias para conseguir direcionar melhor essas forças e colher os benefícios, como eu já falei. Então esse é o recado da mandala, né? Não só do dia 12, mas já adiantando aqui para vocês o março do ano que vem, que é algo bem legal que a gente consegue fazer na astrologia, e a gente precisa fazer esse trabalho doloroso de encarar as nossas ilusões, trazer a realidade, né? Ver o que de fato a gente tem, como que a gente está agindo, se está realmente indo na direção daquilo que a gente quer realizar, ou se são miragens e ilusões que vão acabar frustrando a gente. Então, recapitulando o que a gente precisa fazer, vamos aí nas agendas. Se não tem o hábito de anotar, comecem a anotar os acontecimentos a partir dos aspectos, principalmente de conjunção, que eu falo aqui para vocês, porque aí vai ficar mais fácil quando vocês precisarem saber em que ponto desse ciclo eu estou. Porque por mais que a gente possa pensar, Cláudio, eu não estou fazendo nada, enfim, não tem muita coisa acontecendo na minha vida, a gente sempre quer algo, a gente está sempre buscando algo. E essa força de realização é exatamente o que está sendo impactada por essa quadratura. A gente vai continuar desenvolvendo, vai continuar crescendo essas energias, mas para isso precisa lidar com as ilusões, botar o pé no chão, né? Trazer aquilo que eu tenho de fato na minha vida. Não adianta olhar para outras pessoas ou pensar, sonha demais e foca só em sonhar e não em agir para conseguir. Essa acho que é a principal mensagem. Não adianta a gente só sonhar,
porque o sonho leva a uma ilusão, né? É muito gostoso, é muito prazeroso, parece que a gente está fazendo um monte de coisa, mas se a gente perde o contato com a realidade, a gente esquece de que precisa ser nesse mundo, né? No mundo real, no mundo da matéria, que as coisas precisam acontecer para a gente alcançar os resultados. Então, quando a gente só sonha é ruim, e quando a gente também não sonha também é ruim. Então a gente precisa alinhar sonho e realidade, né? O que eu tenho de fato, o que eu preciso de verdade fazer para alcançar os meus sonhos. Às vezes eu quero viajar e nem analiso direito, né, como chegar naquele destino, o que eu preciso fazer, reservar o hotel, comprar passagem, tudo aquilo, porque eu só fico no sonho. E quando a gente tem uma força imaginativa muito grande, a tendência é que a gente se perca nas miragens, nas ilusões, que é o reino de Netuno. Agora, se a gente lida bem com isso, com esses aspectos da fantasia, ancora na realidade, sempre checando o que de fato está acontecendo, o que de fato a gente está fazendo ou não, a gente tem uma chance maior de usar essa criatividade, essa imaginação. As dádivas de Netuno estão à nossa disposição sem que a gente sofra os impactos negativos. Lá no início eu falei que seria um momento decisivo porque Netuno e Marte têm uma história complicada. Na mitologia, Marte assassinou o filho de Netuno e Netuno jurou vingança. Então toda vez que há um encontro, seja de qualquer natureza, mesmo aspectos fluentes que são tidos por muitos astrólogos como positivos, a gente tem uma tendência à agressividade, a conflitos, à violência, aquela coisa que traz à tona um sentimento que é confuso, não poderia ser diferente, mas que leva a gente a uma impulsividade agressiva, e é por isso que a gente precisa prestar atenção, não só no individual, mas também no coletivo. Quais são os grupos que a gente está inserido, conduzindo a gente para destinos fantasiosos que não existem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, não só por conta das eleições, mas também no mundo em geral. Há muita tensão, há muita coisa em jogo. Eu já falei várias vezes do que está impactando a nossa realidade, né? O senso de realidade, a coisa material e financeira, econômica. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não embarcar nessas miragens e para principalmente direcionar nossos objetivos no meio dessa bagunça toda que está virando o mundo. Então, quanto mais a gente tiver o foco em nós, né, o foco naquilo que a gente está fazendo, nas coisas que a gente tem de fato, e parar de fantasiar ou acreditar em milagres, né, em coisas aí mirabolantes demais que só tiram a gente da realidade, da nossa realidade, faz a gente perder o contato com a vida, né, com o que é real, o que é sensorial, o que de fato acontece. A gente fica perdido e dificilmente alcança os nossos objetivos, realiza os nossos desejos, e é só isso que a gente quer, né? A gente quer alcançar as nossas coisas, conquistar os nossos espaços, não importa o que seja, mas sentir que a gente está fazendo algo na nossa vida que realmente traz um resultado, um impacto positivo, eu espero, e é para isso que eu faço esses vídeos, né? Divulgo essas informações para que vocês consigam, a partir disso, se orientar melhor, tentar dar um norte. Não é que eu quero ser guia de ninguém, guru de ninguém, usando as informações da astrologia, que é um conhecimento antiguíssimo e riquíssimo, para que a gente consiga se orientar no meio desse caos todo que está virando o nosso mundo, infelizmente ou felizmente, porque aqui também estão sendo abertas novas possibilidades e a gente pode aproveitar. E por fim, preste atenção nas promessas, né? Tanto de candidatos aí que prometem mundos e fundos, quanto também daquelas pessoas, às vezes empresas, funcionários, todo mundo aí que faz algum tipo de promessa, que fez na verdade, por volta lá do dia 18/5, que ia realizar aquilo, fazer desse jeito, fazer acontecer. Às vezes prometeram mundos e fundos, aumento, melhorias salariais, melhorias de emprego, condições, enfim, tudo que tem a ver com a realização, com estabelecer trocas e parcerias também, porque o Marte está em Gêmeos, então tem essa parte do relacionamento também, mas preste atenção se essas promessas vão começar a dar os primeiros frutos, né? Os primeiros brotinhos aí vão começar a aparecer,
ou se foi só uma lábia mesmo enganatória para angariar a sua simpatia e te levar para onde essas pessoas queriam e que não necessariamente coincide para onde você quer chegar. A mensagem é essa: se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. O link das minhas redes sociais na descrição para quem quiser me seguir. Também no canal do Telegram, onde diariamente eu posto os movimentos dos astros. Tem também o link para quem interessar em fazer uma consulta, ver aí os trânsitos que podem estar te influenciando, como que você está lidando com essa questão das ilusões no seu mapa natal, para você aproveitar melhor aí todos esses potenciais que a astrologia indica. E que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.